provavelmente essa vai ser uma live que eu não vou conseguir terminar de falar tudo hoje, né? Com certeza. Com certeza que eu vou tentar dar uma resumida, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir finalizar tudo hoje, mas aí a gente pode depois fazer uma parte 2, tá certo? Que eu não acho que eu vou. Acho que é bastante coisa e eu acho que vocês vão ter muita dúvida. Entendeu? Eu acho que vocês não entendem muito de adrenal. Por exemplo, uma das perguntas que tem aqui, não vou botar aqui na tela, é relação entre adrenal e cortisol. O que me leva a concluir? Não, sem julgar, tá? Mas é que vocês não têm ideia do que a gente está falando, né? Você perguntar a relação da adrenal com o cortisol é toda. A adrenal produz o cortisol. É a glândula que produz o cortisol. Então, ou seja, vocês não sabem nem muito do que a gente está falando. E eu vejo que vocês não entendem muito esse tema. Vocês só ouvem falar a história da fadiga adrenal. Vocês ouvem muito falar sobre isso, né? E que se usa hidrocortisona para isso. Ponto. E as pessoas estão sendo enchidas de hidrocortisona e se prejudicando e se dando mal por causa desse tipo de tratamento. Tá certo? Então a gente precisa separar as coisas aí. É isso que eu acho que a gente vai, nessa separação aí de coisas, é que eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo uma parte 2 dessa live. Né? E aí a gente vai ter que ver que dia que a gente vai fazer isso, que eu não sei, que eu já tô com muita live programada. Porque se eu falar semana que vem de adrenal de novo, o pessoal do intestino, ó, vai querer cortar meu pescoço, que eles estão ansiosos, entendeu? Sua filha tem hiperplasia adrenal? Ok, Tati, é um assunto que passou a fazer parte, é verdade. Você passa a conhecer, né? E a hiperplasia adrenal é muito confundida com SOP, né? É um diagnóstico diferencial, inclusive, né? Com a SOP, né? Então, foi descoberto quando eu tinha 8 anos, bem novinha, né? Começou o que? A virilizar? O que aconteceu com ela? Começou a ter sintomas? Que tipos de sintomas? Conta pra mim. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é um transtorno da adrenal, a hiperplasia adrenal. É um transtorno realmente físico, uma alteração da glândula, alteração de metabolização, alteração enzimática, tá? Só pra vocês entenderem do que a gente está falando. Não é por estresse. Não, existe os transtornos sem ser por estresse, tá bom? Tem insuficiência adrenal secundária. E aí, quem é que está afetado? Conta para mim. É sua hipófise? Quem é que está afetado? A gente vai diferenciar isso também, tá? Quando a gente fala de insuficiência glandular, quando a gente fala primário, a gente está dizendo que quem está afetado é a própria glândula. Então, eu tenho insuficiência adrenal primária. A minha glândula está com problema. A minha glândula tem dificuldade, deficiência de produção. Certo? Se eu tenho secundária, eu estou falando da parte central. Tá certo? O problema pode estar vindo de cima, por exemplo, da hipófise ou até o hipotálamo, mais comum ser a hipófise, né? Por causa de tumores de hipófise, por causa de manipulações cirúrgicas, tá certo? Então, aí, geralmente, estamos falando disso, tá bom? Só para situar vocês, porque aí o pessoal que já tem um certo conhecimento no assunto tá aqui entrando e comentando, e a gente tá aqui conversando, né? E aí, eu tô conversando aqui, e para quem não tem ideia de quem é a adrenal, falar o que ela tá falando, tá? Só pra gente situar. Ficou sem a hipófise depois de uma retirada de tumor. Atendi uma paciente, não é você não, né, que eu atendi. Agora eu fiquei na dúvida, acho que não, foi a Anne que eu atendi, que também não tem a hipófise, né, uma retirada de tumor. Mas aí como vocês botam às vezes o nome aqui que tá no Instagram de vocês, às vezes eu não identifico pelo nome, né? Porque eu sei pelo nome. Ah, tá, ô, Anne, tá Saraiva, aí eu falei, então tá. Eu vi Saraiva e falei, eu atendi a Anne. Então tá bom.
Então tá, então é você, sim, eu sei que você tem insuficiência secundária, você, eu já conheço o seu caso, já conversamos, inclusive a gente pode, eu tenho uma proposta depois você fala comigo, tá? Eu tenho uma proposta, ontem e hoje foi muito corrido, mas pelo menos uma mudança temporária no seu tratamento atual, que dá pra gente já melhorar algumas coisas, tá? Aí eu tenho uma proposta pra você, depois você fala comigo. Relacionada à história da medicação que eu falei, sobre questão de ativação, de meia-vida, de ser aquilo que eu falei. Isso que é uma das minhas propostas pra você. Depois a gente conversa no inbox. Tá bom, Anne? Mas vamos lá. Tá bom? Aí depois a gente troca figurinhas. Porque como eu tive que estudar bastante o assunto, porque eu estava fazendo preparando aqui as coisas, o material para live, então, mas vamos lá. Vamos conversar sobre adrenal. Quem é a glândula adrenal? Gente, eu hoje falei de adrenal com uma paciente que muito possivelmente, né? Ela disse que vai assistir a live amanhã. Eu acho que você tem uma insuficiência adrenal primária, ou seja, tua glândula falhou, né? Uma pessoa portadora de doença autoimune, então eu acho que a glândula dela foi afetada nessa história, né? Até pelos sintomas e pelos exames que eu vi, esses últimos exames, eu falei, muito estranho. Mas vamos lá. E aí ela falou, quem é adrenal? Foi exatamente a pergunta que ela me fez. Quem é adrenal? Eu falei, adrenal é uma glândula que fica renal, ao lado do rim. Na verdade, acima do rim. Ela é o chapeuzinho do rim. Ela realmente é uma glândula triangular e ela parece um chapeuzinho de aniversário. Inclusive, depois, para quem tiver curiosidade, eu fiz aqui a capinha da minha live e vai ser exatamente a fotinho da glândula adrenal. Ela parece um chapeuzinho de aniversário. Ela fica acima dos rins. Temos duas glândulas adrenais, uma de cada lado, acima de cada rim, tá certo? Então, só para vocês entenderem, é uma glândula importantíssima, apesar de não ser badalada, mas ela não é badalada. Mas um hormônio é muito conhecido e todo mundo sabe, às vezes não sabe de onde vem. Sabe a história do caviar? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Mas a pessoa já ouviu falar, mas não sabe que é da adrenal, que é o caso do cortisol, que é não é o único, a adrenal não produz só cortisol. Mas todo mundo conhece cortisol, o hormônio do estresse. Aí todo mundo sabe do cortisol, mas a pessoa não sabe nem de onde vem. Então, prazer, cortisol vem da sua adrenal. Tá certo? Sem saber de onde ele vem, né? Ele não brota no nosso sangue, ele é produzido por uma glândula. Mas a nossa adrenal, a gente literalmente pode considerar a nossa adrenal uma glândula 2 em 1, tá? Ela tem exatamente essa função 2 em 1, tá? Ela é formada por um córtex e por uma medula, tá bom? Então você vai ter os hormônios corticais e você vai ter a medula adrenal, que já tem uma função mais na parte neurológica e vascular, tá? Então, quem é a medula adrenal? A medula adrenal produz as nossas catecolaminas. Vocês conhecem as catecolaminas, tá? Mas você falou difícil. Eu falei difícil porque é o nome que a gente dá, catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Óbvio que você conhece, né? Óbvio que você conhece, tá? Como eu tô falando aqui, às vezes você só não sabe que vem dela, mas você conhece o que ela produz, tá certo? Então, da medula adrenal é como se fosse outra glândula, é como se fosse uma glândula na parte interna e outra glândula na parte externa. Então, lá no nosso córtex da adrenal, aí sim a gente tem os outros hormônios badalados e conhecidos, tá bom? A gente tem a adrenal, ela é bem subdividida, tá? Então o córtex é dividido em 3 regiões e ainda tem a medula, é como se fossem 4 camadas nessa glândula. Então eu tenho a região mais externa, que é a região glomerulosa, tá certo? E eu tenho produção de aldosterona, é o principal representante
da região glomerulosa. Para quem não conhece a aldosterona, é um hormônio essencial para nós. Sabe o que a aldosterona faz? A aldosterona atua no nosso equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, manutenção dos seus níveis de pressão, manutenção do sódio, tá certo? Ou seja, para você não ficar hipotenso, para você não ficar desmaiando por aí, você precisa de aldosterona. Bem-vindo, produzida pela Adrenal também, tá? Só você vê que tem um monte de coisa que a Adrenal produz. Vamos dizer, na zona intermediária, que é a zona fasciculata, nós vamos ter a produção de quem? Do cortisol, tá? Que todo mundo conhece, né? Mas muita gente não sabe que ele vem dessa área, tá certo? Então, o cortisol, que é esse hormônio essencial, ele é considerado a classe de glicocorticoides, tá? O aldosterona é um mineralocorticoide, porque atua no equilíbrio hidroeletrolítico. O cortisol é um glicocorticoide, tá certo? É importante saber isso. Isso é uma das ações do cortisol, tá? Por que ele é um glicocorticoide? Qual é a função dele? Ele é um hormônio hiperglicemiante, ele aumenta a sua glicemia. Isso tem muita relação com a função dele. O cortisol é um dos hormônios que regulam o nosso ciclo circadiano. Esses dias, então vou botar todo mundo na mesma página, por isso que eu falei, eu não acho que eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas vamos botar todo mundo na mesma página? Ciclo circadiano. Quem é o ciclo circadiano? Me perguntaram essa semana, quando eu falei assim, achando que todo mundo sabe. Ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o ciclo biológico nosso. No nosso caso, tá certo? O nosso ciclo é de cerca de um dia, tá certo? O nosso corpo funciona seguindo esse ritmo circadiano de cerca de um dia. Então, no nosso ciclo circadiano, eu vou ter a produção e o gerenciamento do nosso corpo de acordo com o horário do dia e a sincronização com o nosso meio ambiente. Então, por exemplo, quem nos desperta? Cortisol. Cortisol é um hormônio da manhã, do dia, tá certo? Assim como melatonina, que é o outro hormônio que ajuda e que nos sincroniza no ciclo circadiano, é um hormônio noturno, tá certo? O GH é um hormônio noturno, certo? Eu produzo à noite. Então, dentro do nosso ciclo circadiano, várias ações nossas, elas vão acontecer seguindo esse ritmo. Então, por exemplo, produção de enzimas digestivas durante o dia. À noite a gente tem queda da produção de enzimas digestivas, porque não é para a gente comer à noite, é para a gente comer de dia, tá certo? É uma atividade diurna, que é você caça e come. É assim que a gente evoluiu, tá certo? À noite a gente vai dormir, não é para comer. Então não precisa de enzima digestiva, tá certo? Então o nosso corpo, ele vai se regular dessa maneira, seguindo esse ciclo. Então, principal hormônio, cortisol, tá certo? O pessoal, não, ele não é o hormônio do estresse, como as pessoas acham. Ele é o hormônio que regula o nosso ciclo circadiano. E pensando que você vai despertar e que você vai ter que sair e você vai ter que caçar, o que é importante que o hormônio faça para você levantar, sair e caçar? Ele precisa te dar energia. Ou seja, o que o cortisol faz? Ele vai, quando você acorda, né? Ele vai subindo, ele começa a subir em torno das 3 da manhã, já que a noite é para ele estar no horário, no valor mais baixo. E aí ele vai subindo progressivamente ao longo da madrugada, principalmente a partir das 3 horas da manhã, até ele chegar ao pico dele, num valor tal que ele te desperte. E aí, quando você despertar, 30 minutos mais ou menos após o seu despertar, é quando ele faz o pico. Tá certo? Fez o pico. O que vai causar aí em você? Que reações? Além de você acordar, que reações vai causar no seu corpo?
hiperglicemia, aumentar a sua produção, aumentar a sua glicose. Para quê? Para você ter energia para sair para caçar. Tá certo? Isso aí, inclusive, muitos dos médicos que vão falar que a gente não precisa comer assim que acorda é exatamente com base nisso. O cortisol alto deixa a nossa glicemia mais elevada. Tá certo? Tem base. Melhorar a força e contratividade muscular também são ações do cortisol. Então, por exemplo, qual o melhor horário para você fazer exercício? De manhã, quando você está fazendo o pico de cortisol, tá? É o melhor horário, gente. Assim, nosso corpo tem horários. Ah, mas eu não posso. Ok, eu entendo. Juro que eu entendo. Mas, fisiologicamente falando, nosso horário de melhor para exercício é pela manhã, tá certo? Não tem jeito. Ações do cortisol. Além disso, o cortisol, como ele vai regular o eixo, ele vai fazer outras ações. Então, por exemplo, ele vai estimular também a nossa tireoide a liberar os seus hormônios. Então, você, com o pico de cortisol, você puxa também o pico de TSH. E é exatamente por isso que a gente dosa esses hormônios pela manhã, tá certo? Você tem que dosar ali pertinho da hora que você acordou. Eu sei, a gente às vezes vai pro laboratório e fica lá 1 hora, já tá passando o pico, né? Ou tá ficando mais estressado ainda. Mas enfim, é só para vocês saberem por que a gente está dosando, olhando os hormônios nesse horário. O TSH vai ser puxado pelo pico de cortisol. Para que aumentar a produção de hormônios tireoidianos, para quê? Para que seu metabolismo suba. Afinal, essa é a função dos hormônios da tireoide, tá? Nada mais do que botar o seu corpo, que estava com o metabolismo reduzido, porque você estava dormindo, para funcionar. Tá certo? Ok? Então, a gente, a partir de hoje, vai parar de falar que cortisol é o hormônio do estresse, porque isso é reduzir muito a função dele. A partir de hoje, você vai entender que cortisol é um hormônio da sua sobrevivência. Sem cortisol, você nem levanta da sua cama. Sem cortisol, você não sobrevive. Tá certo? Então, qual o problema, então, relacionado a tanta gente hoje em dia com um problema no cortisol? Estresse crônico, né? Estamos falando de excesso de estresse. Tem o estresse do bem, que é o estresse curto, e tem o estresse prolongado, que aí a gente vai entrar isso aí mais pra frente, tá certo? Deixa eu aproveitar aqui. Uma perguntinha interessante, Cídia. Quem tem adrenais calcificadas achado numa tomografia, como fica a produção hormonal? Você vai ter que avaliar especificamente a produção hormonal. Achado na tomografia de adrenais calcificadas, até então, não quer dizer muita coisa. Pode ser uma imagem, pode ser o que a gente chama de incidentaloma, que é uma imagem na tomografia, mas que não tem expressão clínica. Você vai ter que avaliar a parte hormonal da pessoa, se essa pessoa tem produção hormonal normal, se ela tem, primeiramente, se ela tem sintomas. Até porque, se você tem uma adrenal calcificada e essa adrenal está hipofuncionante, você vai ter sintoma, não tenho dúvida. Vai ter fadiga, vai ter desejo por sal, vai ter dificuldade para despertar pela manhã, vai ser uma pessoa que tem dificuldade para fazer exercício físico, tá? Vai ser uma pessoa que vai ter uma série de mudanças, tá? Uma série de mudanças na sua atividade do dia, tá certo? Então, agora, se a pessoa não tem nada, é difícil pensar que essa alteração é uma alteração relevante clinicamente. Então, assim, exame, nesse caso, o exame de imagem, só é interessante pensar nele se isso vier acompanhado de uma alteração clínica, tá certo? Se não, nada disso, nem pensa, tá bom? Tá? Isso é nada. Adrenal interfere no intestino? Então, Clê, não seria uma
uma intervenção direta não, tá? Por exemplo, a tireoide tem muito mais interferência no intestino do que o eixo adrenal. Mas a gente sabe que o eixo adrenal vai interferir no eixo tireoidiano. Então, se for uma coisa secundária, sim, tá? Mas não direto, tá certo? Ah, não, o cortisol vai fazer o seu intestino aumentar a motilidade. Sim, porque ele é o hormônio do despertar, ele é o hormônio da sua atividade. Ele vai puxar toda a cascata hormonal que vai fazer você botar o teu corpo para funcionar, tá certo? Mas aí não diria que é uma influência direta. Tipo, tem o hipocortisolismo, tem o constipação? Pode ter sim, mas você tendo hipocortisolismo, provavelmente você vai ter um hipotireoidismo. Essa relação vai acontecer. E se você tem hipotireoidismo, você vai desenvolver constipação, provavelmente. Tá? Então tá entendendo que vai ser uma cadeia de eventos por ser um eixo que, na verdade, a gente pode considerar um eixo que está, de certa forma, em importância acima dos outros, tá certo? Está acima do eixo tireoidiano e está acima do eixo gonadal e vai ter influência direta sobre eles, tá certo? Nem terminei de falar aqui das camadas. Tem mais uma camada que eu não falei aqui, do córtex adrenal. Não falei de um hormônio que a gente conhece também. As pessoas conhecem, às vezes não sabem que é da adrenal. Estamos falando de DEA e androstenediona. São produzidos na zona reticulares da adrenal, que é a camadinha do córtex mais interna. Tá bom? Hoje em dia se fala tanto do DEA, da importância do DEA como um hormônio precursor de outros hormônios esteroidais, aí no caso hormônios sexuais esteroidais, tá certo? Então, produzido nessa região aí. Então, tem importância? Sim, tá? Sim. Aliás, né, se fala muito aí também de muitos dos transtornos que as mulheres estão vivendo, experienciando aí com a menopausa, serem uma consequência de uma adrenal muito estressada e que não consegue dar conta de compensar a perda de função ovariana, tá? Então, por exemplo, se você tivesse DEA e androstenediona suficiente, você poderia conseguir, por outras vias, produzir os estrogênios, outros estrogênios, uma estrona, por exemplo, entendeu? Mas aí, se você tem a sua adrenal estressada, ela não consegue fazer isso, ela já tá, coitada, sobrecarregada. Vamos lá. Qual seria o exame de imagem recomendado para ver como estão as adrenais? Eca, o exame para ver adrenal, exame de imagem para ver adrenal, seria se você desconfiasse que você tem algum tipo de tumor na sua adrenal. Tá certo? Em geral, os exames que você vai avaliar a adrenal são exames funcionais, são exames hormonais, tá certo? Então são outros exames, não são exames bioquímicos, exames laboratoriais. Você não vai ficar fazendo, por exemplo, tomografia com contraste ou então ressonância para olhar a adrenal, a não ser que você realmente ache que tem alguma alteração relativa a, por exemplo, tumores ali na adrenal. Por exemplo, existe um tumor clássico da adrenal, que é da medula adrenal, que é o feocromocitoma, que é um tumor que aumenta a liberação de catecolamina, aumenta maciçamente a liberação de catecolamina. Então, essa pessoa vai ter uma hipertensão refratária. Não melhora com remédio, porque a culpa é dos altos níveis de adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são vasopressores, tá? A gente usa isso em medicina intensiva para melhorar os níveis de pressão dos pacientes que estão hipotensos, mas se tiverem excesso, elas vão causar hipertensão. Tá certo? Então, por exemplo, você está desconfiado que essa pessoa tem uma hipertensão que não tem um bom controle, nada, nenhum remédio segura, e você, opa, será que é um feocromocitoma? Você vai fazer um exame de imagem. Fora isso, não é para ficar fazendo exame de imagem para ver adrenal, não, tá? Eu tive burnout em 2017, até hoje faço terapia e uso suplementação para as adrenais. Me quebrou esse processo de fadiga de adrenal.
Kika, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Na verdade, nesse ponto aí, tá? Nesse ponto é uma das coisas que eu discordo de alguns tratamentos que as pessoas fazem, tá certo? E que se tem feito muito por aí, isso tem mais prejudicado do que ajudado os pacientes, porque você precisa diferenciar, na verdade, quem tem um transtorno da adrenal, um transtorno, vamos dizer assim, uma doença que falha a adrenal, incapacita a sua adrenal, e um transtorno funcional por estresse crônico prolongado. Você vai falar para mim, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Não é a mesma coisa. Então, uma coisa é a sua glândula parou de produzir, tá certo? Parou. Você tem uma doença autoimune que causou uma lesão na sua glândula. Ou você tirou a sua glândula. Ou você tem um tumor ali na sua glândula parou de funcionar. Isso é uma coisa, certo? Ou, que nem a Anne que está aqui falando, tirou a hipófise, ela não tem mais eixo hormonal, a adrenal dela parou de produzir porque não tem mais estímulo da hipófise, né? Afinal, a hipófise era considerada a nossa glândula mestra. A gente sabe que, na verdade, a hipófise nada mais segue a ordem do hipotálamo, então quem é o mestre mesmo é o hipotálamo, mas a hipófise vamos dizer assim, quem está ali comandando as outras, né? Então tem o general, eu gosto sempre de brincar isso, o hipotálamo é o general, a hipófise é o coronel, né? Então ela tem a sua importância, né? Ela dá continuidade, muitos dos hormônios estimulantes das glândulas vêm da hipófise, então TSH, que é o hormônio da tireoide, vem da hipófise. O ACTH, que é o hormônio para estímulo da adrenal, vem da hipófise. Então, muitos dos hormônios, o FSH e o LH, que estimula o ovário, o intestino, vem da hipófise. Então, na ausência da hipófise, você não tem eixo hormonal. Você não tem quem dê a ordem. Tá certo? Então, aí você vai ter uma falha de glândula, porque a sua glândula não tem como produzir. Não tem mais. Sua glândula não recebe a ordem, ela não vai fazer a produção. Tá certo? Então, são coisas diferentes do estresse crônico, que é gerado pelo esgotamento físico e mental. E eu vou dizer para vocês que o mecanismo do estresse para falha de glândula é diferente. Tá certo? É diferente. Tá bom? E o tratamento também deveria ser diferente. Tá bom? O que fazer para desestressar a adrenalina? Como assim, Leidiana? A gente não desestressa a adrenalina, a gente produz adrenalina quando a gente está sob estresse. Para desestressar a adrenal? Bom, primeira coisa, nosso grande problema de hoje em dia é que a gente não tem escape, né? As pessoas hoje vivem estressadas, elas não têm hoje a parte do relaxamento. Que o certo, o nosso corpo, ele na verdade funciona em ciclos. Tá certo? Eu estresso, eu desestresso. Eu estresso, eu desestresso. Eu estresso, eu recupero. Eu estresso, eu recupero. É a história do exercício. Eu faço exercício, depois você tem que descansar para você ter o ganho com esse exercício. Se você faz exercício demais e estressa demais, o que vai acontecer? Você vai começar a ter prejuízo com esse exercício. O exercício vai começar a te fazer o mal, que você não gostaria com ele, né? Que é a história do overtraining. Você está estressando demais seu corpo. Então, para todo estresse, você tem que ter a fase de recuperação. E aí hoje muito se fala, até aqui nas redes sociais, sobre atividades relaxantes, sobre meditação, sobre oração, sobre grounding, né? Que é você colocar lá o pezinho lá em contato com a terra. Isso gera uma troca elétrica, tá? Não é besteira. Não é besteira, tá? Você vai fazer aterramento. Quando você faz isso ali, você vai ter troca de íons, é um mecanismo elétrico. Tá certo? Você vai tirar o excesso de carga negativa elétrica e você vai equilibrar o seu corpo que está com excesso dessa carga. Tá certo?
Então, você buscar mecanismos, fazer um yoga, fazer coisas que são relaxantes, você buscar isso, fazer uma leitura, ter um hobby, né? Muita gente hoje tem hobby, as pessoas fazem, pintam lá o caderninho, o livrinho de pintura, ou fazem, sei lá, atividade que a pessoa gosta, relaxante, entendeu? São importantes para quê? Para você equilibrar um pouco esse status do seu corpo. Deixar um pouquinho de ter tanto cortisol, adrenalina, noradrenalina e ter um pouquinho de acetilcolina no seu corpo. Quem é a acetilcolina? A acetilcolina é a substância que o nosso sistema nervoso parasimpático produz, é a que vai fazer o efeito oposto, relaxamento, né? A gente está falando aí, você vai ver muito na rede social atividade de vagal, estímulo do nervo vago. O nervo vago ele é o grande representante do sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático ele é quem faz o relaxamento, tá certo? Produzindo acetilcolina. Então, a gente precisa de atividades que aumentem o nosso tônus parasimpático. É assim que a gente chama, tá? Eu preciso aumentar esse tônus parasimpático. Hoje a gente tem excesso de coisa que nos estressa, nos ativa, nos acelera. A gente precisa buscar meios de desacelerar, tá certo? E aí, nervo vago, gente, é o nosso 10º par craniano, tá? Nós temos 12 pares de nervos cranianos, tá certo? O nosso 10º par craniano é o nosso nervo vago, é o maior nervo do nosso corpo. O nervo vago vem lá do cérebro e, desce, inerva coração, inerva pulmão, inerva o nosso diafragma, inerva o nosso sistema digestivo, dá origem a um sistema nervoso entérico, tá certo? O nervo vago ele é o grande representante do sistema nervoso parasimpático. Só o maior nervo do nosso corpo, tá certo? Ele sozinho ele vai descendo, tem um de cada lado, ele manda os ramos dele para todo mundo e a função dele sempre é a função oposta ao sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que tem como predomínio de substância aí as substâncias adrenérgicas, adrenalina, dopamina, né? Eles são ativadores. O parasimpático, ele é geralmente inibitório, só para o nosso sistema digestivo que ele é ativador, tá certo? Isso diz uma mensagem pra gente, eu sempre falo isso para os pacientes, isso diz uma mensagem. Se para eu ter ativação do meu sistema digestivo eu preciso estar relaxado, dá para eu comer andando de um lado para o outro, em pé, e vendo um monte de notícia trágica? Não, porque eu não vou ter nenhuma ativação do meu nervo vago. Eu vou estar desativando o meu nervo vago, tá? Então, é a hora do relaxamento. Comer é importante. Relaxar, é a sua hora da comida. Você larga um pouquinho, tudo isso aqui vai se concentrar para você fazer uma boa digestão, tá? O que falavam antigamente é verdade, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ama aterramento? Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Essa semana ouvi falar de pessoas adrenérgicas, ou seja, que por algum fator têm adrenalina em excesso. E nisso falou do quão maléfico é isso para o corpo. É isso mesmo, Zaine. A gente fala, inclusive, a gente tem um nome para essa síndrome, que é a desautonomia. Tá? É uma alteração do sistema nervoso autônomo. Tá? Pessoas com pouco músculo, sim, desautonomia. Tem que tratar, né? É um distúrbio, sim. Mas também tem a tua parte, né? Também não adianta só você falar, não, eu tô em desautonomia, e você não faz nada para controlar a sua desautonomia, né? Então, não tem nível ideal de cortisol. Vocês sabiam que o nível, esse exame que a gente pede, cortisol basal, de manhã, ele é um exame só para a gente ver se você tem secreção da sua glândula e que esse nível ideal ele não deve ser usado como referência, a não ser que ele esteja suprimido. Parem de achar que todo exame tem nível ideal. Esse é um caso que não tem. Na verdade, em termos de cortisol,
você vai ter que, diante da clínica do paciente, o exame salivar a mesma coisa. O exame salivar serve só para você avaliar. Também não é para avaliar nível. É para você avaliar curva. É para você avaliar a curva em quem você desconfia que tenha uma inversão da curva de cortisol. Por exemplo, aquela pessoa que não dorme de jeito nenhum, aquela pessoa que acorda muito à noite, tá certo? Para você, aquela pessoa que tá de tarde, tá lá, ela não consegue ficar acordada, que ela tenha alteração no nível de cortisol. Porque como é que funciona mais ou menos uma curva de cortisol? Você vai ter o nível máximo pela manhã, quando você desperta. Você vai ter à tarde mais ou menos metade desse nível. E quando chegar ali no início da noite, por exemplo, 6 horas da noite, você já vai ter uma redução ainda maior. E, na verdade, antes de dormir, você tem que estar praticamente com o cortisol zerado, tá? Praticamente aí, a gente fala aí 1/10, né? Que a gente fala o X é o valor cheio do seu cortisol de manhã, X/2 na tarde, X/10 à noite. Essa tem que ser a curva, ela tem que ser uma curva em queda, tá certo? Se isso não está acontecendo, por exemplo, vamos supor que de noite seu cortisol está subindo. Isso pode, por exemplo, a sua insônia pode ser simplesmente um distúrbio do seu ciclo circadiano, porque você está tendo alteração da sua curva de cortisol. E aí, por exemplo, seu problema é tomar remédio para dormir ou você tem que ajustar os seus níveis de cortisol, talvez reduzir esse cortisol noturno, também se desestressar à noite, né? Não vai ficar vendo série violenta, não vai ficar vendo notícia, não vai ficar na luz se estressando, não vai fazer esporte no horário da noite, porque aumenta o cortisol, para você poder ajustar a sua curva. Estão entendendo, gente? Que o negócio não é simplesmente como é que tá meu cortisol? Não é só isso, tá? Aliás, isso não quer dizer muita coisa. Sinto dizer para vocês, tá? Isso não quer dizer muita coisa. Ok? Então, vamos separar aí, tá? Vamos separar os distúrbios realmente têm um problema da glândula ou um problema do eixo, tá certo? E os problemas gerados pelo estresse crônico que a gente poderia colocar aí nos distúrbios funcionais. O distúrbio é o que a Kika falou, né, Kika? Sobre o esgotamento. Você esgotou a sua glândula. Você esgotou a sua, tá? Você, pelo estresse crônico prolongado, levou a esse esgotamento. Inclusive, ele é passível de tratamento e de recuperação. Tá certo? Não quer dizer que porque você teve um burnout que você nunca mais vai recuperar, não, tá? Por favor, gente. Isso você recupera. Você não perdeu sua glândula. Você só precisa recuperar a saúde do seu corpo. Tá certo? Então, diferente dos distúrbios físicos mesmo. Distúrbios de lesão da glândula ou lesão do eixo hormonal, né? E no caso a hipófise ou até mesmo no seu cérebro, lá no seu hipotálamo. Ok? Se vocês tiverem dúvida, podem ir botando aí, tá? Ó, eu já vou trazer aqui umas perguntinhas aqui que vocês botaram, que a gente já vai auxiliando aí pra gente falar sobre o assunto. Qual o exame correto para saber se as adrenais estão funcionando bem? E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual o exame correto para saber se a sua adrenal está funcionando bem? O que vocês acham? Já sabem que não é exame de imagem, já contei isso aí, já contei para vocês. Não é exame de imagem, tá certo? O exame adequado para a gente ver se a nossa adrenal funciona. A primeira coisa, antes da gente falar em, eu quero ver se a minha adrenal está funcionando bem, você vai ter que olhar a clínica do seu paciente, tá bom? Qual é a característica de um paciente que pode ser investigado para um distúrbio adrenal? Vou trazer essa clínica aqui para vocês. Tem a listinha de sintomas. Peraí, vou pegar aqui. É muita coisa. Senão não vou lembrar de tudo, porque é muito sintoma, tá? Peraí. Eu separei isso aqui.
Eita, é muita coisa. E agora? Eu não tô achando a minha listinha de sintomas. Eu acho que eu separei muita coisa. Que eu não vai dar tempo de falar. Mas vamos lá. Aqui. Muito sintoma tipo hipotireoidismo, pior do que o hipotireoidismo. Daí dá mais sintoma, tá? Como a adrenal é um hormônio ele é importante para a regulação do nosso ciclo circadiano, você vai ter mais sintomas, tá? Vai dar um pouquinho mais de coisa. Sim, tá? Vamos lá. Achei aqui. Alguns sintomas, tá? Por exemplo, um sintoma clássico de disfunção da adrenal, hipotensão, pessoa com a pressão baixa. Lembra que eu falei do equilíbrio hidroeletrolítico? Desejo por sal, tá certo? A pessoa também que tem, de certa forma, distúrbios urinários, tá? Uma pessoa que urina muito, tá certo? Ou a pessoa que retém muito líquido, tá bom? Podem ser distúrbios adrenais. Mas o sintoma mais marcante, em geral, será fadiga, tá certo? Misericórdia vai te dar mais sintoma, tá? É uma fadiga que é, assim, na tireoide, só para vocês entenderem, só que vocês lembrem que eu falei que o eixo de adrenal influencia no eixo tireoidiano? Então, pense em uma coisa que vai acabar sendo duplicada, ele vai se sobrepor, tá? Então, uma pessoa que tem alteração na adrenal, ela vai frequentemente ter alteração também na tireoide. Você vai ter sobreposição de sintomas, tá certo? Então, ó, outras coisas que você pode ter. Ó, pode ter náusea, pode ter, falei do desejo por sal, perda de peso, anorexia, tá? Falei da hipotensão, desidratação, pode ter eosinofilia, anemia, linfocitose, hiponatremia, né, que é o distúrbio do sódio, você tem o sódio baixo, hipercalemia, o potássio tá alto, hipercalcemia, o cálcio tá alto, potássio e o cálcio, depressão, fadiga, libido reduzida, pode dar diarreia, vômitos, dor abdominal, pele seca, pode causar hiperpigmentação nos distúrbios secundários, tá certo? O pessoal começa a ficar bronzeada, é verdade esse bilhete, tá certo? Perda dos pelos pubianos, dos pelos axilares, mialgia, dor articular, fraqueza. Vocês entenderam que é muito mais do que o simplesmente tontura, aí por causa da hipotensão. Vocês entenderam que é um pouquinho bem pior do que um hipotireoidismo? É bem pior? É bem pior. A questão é, gente, tem muita gente sendo diagnosticada com fadiga adrenal e que não é fadiga adrenal. Certo? Pode ser só um hipotireoidismo e estresse crônico, são coisas diferentes. Gente, fadiga por estresse é outra clínica. Não é distúrbio primário. Tá certo? Tem diferença, incluindo o tratamento. Tá certo? Então você vai precisar avaliar. Então, por que, por exemplo, que a gente olha o cortisol? Você olha o cortisol só para saber se você tem produção, é isso mesmo. Qual o nível ideal? Você está olhando se você tem produção. Em geral, se tem um cortisol acima de 18, tem gente que acha, nossa, meu cortisol está alto. Não, tá tudo certo com a sua glândula, você está produzindo bem. Parabéns. O cortisol tá bom, tá certo? O cortisol naquela faixa ali, que tá entre 4 e 17, tá baixo.
Talvez essa parte do exame é considerado uma parte indeterminada. Tá certo? Isso não quer dizer muita coisa. Tipo assim, tem função tireoidiana. Ah, tá boa? Não sei. Tá funcionando. Tá certo? Abaixo de 3, que aí sim um cortisol suprimido, aí você vai começar a pensar o que está acontecendo. Essa pessoa tem, por exemplo, uma insuficiência adrenal primária, ou seja, a glândula parou de produzir por algum motivo. Essa pessoa está tendo um prejuízo aí, uma insuficiência adrenal central, ou seja, secundária à falta de estímulo. Essa pessoa, que tá, ou essa pessoa, mais ainda, vou contar uma coisa aqui para vocês, porque isso tem, ou essa pessoa está tomando corticoide e não contou para o médico que toma corticoide, que é toda hora tem alergia, tinha, vai lá e toma Predsim, que vai suprimir o eixo sim, é um corticoide. Lembra que o cortisol é um glicocorticoide quando você toma Predsim, quando você toma Prelone, prednisona, você está suprimindo a sua produção adrenal. E se você toma sempre, você pode desenvolver uma insuficiência adrenal só porque você andou tomando muito remédio que está inibindo a sua produção hormonal. Beta 30, o pessoal da ortopedia, toda hora toma beta 30. Beta 30. Ai, ai, ai. Tá prejudicando sua adrenal porque você tá tomando remédio. Gente, corticoide não é inofensivo. Corticoide oral que a gente toma aí para alergia. Ai, mas eu uso para rinite, é só espirrar. Você absorve isso. Seu cortisol pode estar baixo e suprimido porque você está usando remedinho de rinite. Porque você está passando corticoide tópico. Porque você está fazendo tratamento dermatológico com corticoide. Ou você acha que isso não é absorvido e que isso não dá uma informação lá pro seu cérebro, tá certo? Homem também tem problema adrenal, Clê. Os homens também têm adrenal, eles têm os mesmos problemas. Tá certo? Nenhum problema. Tá bom? Ok? Entenderam a história? E aí, o que vocês estão achando disso? Vocês estão prejudicando a glândula de vocês tomando remédio. Gente, a maior parte dos problemas, tá? Não menosprezando quem tá aqui, quem tem problema realmente na adrenal. Mas a maior parte dos problemas são problemas medicamentosos e estresse crônico. Ou seja, são causas preveníveis. O que vocês acham disso? Tá certo? E aí você pega uma pessoa dessa, e aí ela é diagnosticada com fadiga adrenal, você vai dar mais corticoide para essa pessoa, não tem que tomar hidrocortisona, você vai dar mais corticoide para essa pessoa? Me falem. Vocês acham que vão estar ajudando, tá? Ó, Renata, obrigada. Olha aí, olha aqui um relato. Isso aconteceu com minha filha. Fazia bombinha para asma sem interrupção e vivia cansada durante o dia e à noite despertava. Suspendia a bombinha, remédio para tratar e piorou ela. E, Renata, até talvez você tivesse que ter feito desmame, tá? Por causa do tempo de uso, tá? Desmame, porque senão você pode fazer. Também tem uma outra situação aí, quando você interrompe medicamento, interrompe corticoide, dependendo do tempo que você está usando, tá? Até 4 semanas, ok. Mas se você está mais de 4 semanas usando corticoide, você precisa fazer desmame. Senão, você pode fazer o que a gente chama de crise adrenal. O que é a crise adrenal? A interrupção abrupta de produção hormonal, porque você não tem,
Você inibiu a sua produção com o remédio e você tirou de repente e não tem. Tua glândula estava suprimida, ela não tem para produzir. Tá? Lembrando, gente, o eixo de produção da adrenal é por feedback negativo. Tá certo? Então, qual é o eixo de produção? Tá? Qual o eixo de produção? Eu vou ter a gente chama comumente, não falei o nome do eixo, o eixo HPA. Eu familiarmente chamado de eixo HPA, tá certo? Você vai ouvir muito, o eixo HPA. É o eixo do cortisol, tá? O eixo HPA, a sigla diz HPA, hipotálamo, P de pituitária ou hipófise, né? E A de adrenal, tá? Então, o eixo HPA é esse eixo. Então, nós temos, como é que funciona o eixo? Por feedback negativo, eu vou ter o meu hipotálamo produzindo o CRF, que é o fator liberador de corticotrofina. Eu vou ter a minha hipófise ou pituitária produzindo ACTH, e eu vou ter a minha adrenal produzindo principalmente cortisol, mas também os outros hormônios, tá certo? Não é só cortisol, tá certo? Mas o principal representante é o cortisol. Então, por isso que vocês têm que... E aí, conforme os níveis de cortisol sobem, eu vou ter a inibição do eixo, tá certo? Então, o nível crescente de cortisol vai lá no seu hipotálamo, na sua hipófise, para a produção, ó, para de produzir aí CRF, a CTH que já subiu. Quando caiu o cortisol porque reduziu o estímulo, isso é o estímulo para reiniciar o processo. Isso se chama feedback negativo. Aí você vai lá e toma um remedinho, budesonida da vida no nariz. Ai, tô com rinite, tô usando budesonida. Aí o que você fez com o teu feedback? Bagunçou tudo. Tá certo? Então, às vezes, o seu problema é você mesmo que tá causando, tá bom? Cuidado. E, gente, corticoide tem um monte de coisa que tem corticoide. Um monte de medicamento em associação que tem corticoide. Cuidado! Leiam betametasona é corticoide, dexametasona é corticoide, prednisona, prednisolona, hidrocortisona, tá bom? Cuidado, mometasona, terminou de zona, possivelmente é corticoide. Tá certo? Vocês começarem a procurar aí, vocês vão achar um monte de remédio. Fora os de respiratório, fluticasona, tá bom? Tá certo? Prestem atenção. Ok? Vocês não causarem problemas, como uma crise adrenal, tá? Pode causar crise adrenal por abstinência do medicamento. O que tem que fazer? Tomar um remédio. E muitas vezes vai até parar no hospital. Tá certo? Espero que isso nunca aconteça com vocês. Mas vocês já sabem, estão usando corticoide, período maior que 4 semanas, vocês não vão interromper sem fazer desmame, né? Aprenderam isso, certo? Então, entenderam direitinho? Que o cortisol basal, ele serve só como referência. Tá acima de 18, glândula boa. Tá abaixo de 3, não tá produzindo. Não sei por quê. Tá entre 14 e 18. Pode ser que esteja bom, pode ser que esteja ruim. Não sei, indeterminado. Tá certo? E aí, nesses casos, por exemplo, tem um hipocortisolismo, né? A pessoa tem sintomas e tá com hipocortisolismo. É importante você olhar o eixo. Esse eixo tá funcionando? Então você vai ter que dosar o ACTH. Você olhar o eixo, tá certo? Tem eixo ou não tem eixo, tá? Principalmente na pessoa que tem estresse crônico, tá? Gente, vocês não vão mais chamar fadiga adrenal, vocês vão chamar estresse crônico. Ok? Não chamem fadiga adrenal. Muda o nome. Estresse crônico. É o nome. Tá bom? Fadiga adrenal não, infelizmente, a gente fala muito sobre isso, mas não existe. Não existe a minha glândula. Minha glândula não quer mais não. Ai, cansei. Isso é muito chato. Não vou mais produzir hormônio para você. Tô de mal. Isso é fadiga adrenal? Não. Tá? A glândula para a produção por que motivo?
É por estresse crônico? Você esgotou. É burnout. Você esgotou sua glândula porque você está sempre estressado. Obrigou ela a produzir, até que vai chegar uma hora que o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai bloquear isso. Tá? A gente sabe que isso acontece. O corpo tenta bloquear esse processo crônico. A gente não produz hormônio assim e nunca mais para. Isso não acontece. O nosso corpo ele vai lançar mão de mecanismos para parar essa produção acentuada. Tá? Isso acontece também no estresse crônico. Por isso que você vai ter no estresse crônico, se você pegar o paciente e fizer essa avaliação aqui, fizer a avaliação hormonal dele, ele vai estar lá com cortisol altíssimo, o eixo dele vai começar a suprimir, o ACTH vai baixar, e depois de um tempo vai acontecer o quê? O cortisol vai cair. E aí ele entrou na fadiga. Foi fadiga ou foi o corpo que pegou e bloqueou o eixo? Porque tá estresse crônico. Produzindo, vou bloquear isso aqui. Isso vai me fazer mal. Bloqueia. Tá certo? Nosso corpo faz isso. Nosso corpo faz isso. Mas o problema é que quando você entra na supressão do eixo, você suprimiu tudo, vai ser um problema. Pode te dar um quadro depressivo. Tá certo? Pode ser que você entre na depressão. Vai entrar no hipotireoidismo. Vai entrar em outras síndromes clínicas. Tá certo? Você vai ter sobreposição de fatores. Tá certo? Mas entendam, a fadiga é um mecanismo de defesa no estresse crônico. Diferente nos outros distúrbios. Tá certo? Nos outros distúrbios, não. Por exemplo, tive um problema na hipófise, um tumor na hipófise, minha hipófise não consegue mais produzir ACTH. Não tenho mais como estimular a glândula. Ponto. Minha glândula parou porque não tem quem mande, não tem estímulo. Ou tem uma doença autoimune, tem um tumor na minha adrenal, danificou minha adrenal. Ela não consegue mais produzir, danificou a glândula permanente, não vai voltar. E aí, nesses casos, gente, são os casos de reposição de hormônio. Sim. Tá certo? Se você não tem perspectiva de produção hormonal, o que você vai fazer? Você vai ter que dar o hormônio para a pessoa. Tá certo? Ah, vai dar o quê? Hidrocortisona mesmo? É hidrocortisona mesmo. Até vendo se o microfone tá funcionando. É hidrocortisona mesmo. Melhora a hidrocortisona? É. É chato? É. Porque a hidrocortisona vai ter que tomar 2 a 3 vezes ao dia. Mas é o que seria mais semelhante ao nosso hormônio, tá certo? A nossa própria produção. E é aquele que você consegue fazer um ajuste mais fino. E se não estiver dando certo, você tira uma dose, você muda, você faz ajuste fino. Por quê? Porque os outros corticoides são corticoides de ação longa. Dexametasona, prednisona, prednisolona. Tá certo? Então a preferência é, sim, a hidrocortisona. Ah, mas eu não tenho como, não tenho uma farmácia de confiança para usar hidrocortisona. Use a prednisolona. E o ideal é a prednisolona, não a prednisona. A prednisona não está pronta, ela precisa de metabolismo no fígado. Se você não tiver enzima no fígado que metaboliza a prednisona em prednisolona, também não tem hormônio ativo. Não dependa disso. Eu sempre falo que eu não gosto de depender do metabolismo, porque vai que seu fígado está ocupado com outra coisa. Então não gosto de depender disso, não. Tá certo? Ok? Uma alimentação mais carnívora ajuda a reverter ou prevenir. No caso do estresse crônico, depende. Tá certo? Depende. Você tá feliz com essa alimentação mais carnívora, dando bastante nutriente, vai ser bom. Se você estiver estressado por fazer uma alimentação mais carnívora, talvez você esteja estressando mais ainda o seu corpo. Entendeu? Às vezes
Ah, mas pode melhorar. Pode melhorar sim. Mas, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje que ela não quer fazer carnívora. Entendeu? A filha faz, quer convencer ela a fazer, mas ela não quer fazer. Eu posso botar ela para fazer carnívora? Vai dar certo o tratamento? Não. Vai ficar mais estressada, vai atrapalhar o tratamento. Entendeu? Então a gente combinou a low carb. Tá certo? Ela falou, não, low carb eu faço. Eu falei, beleza, então vamos de low carb. Posso deixar ela mais estressada. Entendeu? Então, isso depende. Claro, não dá para ser a dietinha cheia de açúcar, né? Não dá para ser essa dietinha. Ah, não, só como que eu gosto, porque eu não posso ficar estressado. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ser uma dieta nutritiva, né? Nutritiva. Cheia de nutrientes bons para sua adrenal. Tá certo? Principalmente gordura, né? Gorduras naturais, gorduras boas para você ajudar a ir melhorando a sua glândula, tá certo? Principalmente as gorduras. É o que mais vai ajudar, tá? Então a base carnívora por causa da gordura, tá bom? Mas aquilo que eu falei, com limitações se a pessoa não quer papo com a dieta. E aí, gente, no caso do estresse crônico, vamos falar do estresse crônico, né? Eu sei que vocês vão falar do estresse. Ah, você não falou da fadiga do estresse crônico. Você se estressou. Gente, o que acontece no estresse crônico que é atualmente, né, o estresse? A gente pode considerar o estresse o cigarro do século XXI, né? Vamos e convenhamos? Vocês concordam comigo? Tá certo? Vocês concordam comigo? O estresse é o cigarro do século XXI, tá matando as pessoas. Certo? A gente está estressado demais e o nosso corpo não foi feito para a gente ficar o tempo inteiro estressado, o tempo inteiro em alerta. A gente precisa do horário que a gente reduz a atividade, que a gente descansa, que a gente deixa o corpo literalmente fazer seus processos reparadores. Tá certo? Então a gente está se matando hoje com excesso de estresse. Excesso de estresse é excesso de estímulo. Tá certo? Esse excesso de estímulo nosso de hoje, de telas, dessas coisas, eles fazem o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema adrenérgico, ficar extremamente predominante no nosso corpo. A gente hoje tem... Vocês já ouviram falar em predominância de tudo, né? Então, vou contar mais uma predominância para vocês. Temos hoje uma predominância adrenérgica. Precisa ajudar o nosso sistema colinérgico, né, que é o parasimpático. A gente precisa dar uma ajudinha para ele, que a gente está muito adrenérgico hoje em dia. Tá certo? Tudo estimula o nosso sistema nervoso simpático. Aumento de produção de dopamina, adrenalina e noradrenalina. A gente está muito ligado o tempo todo. E a gente não foi feito para ficar ligado o tempo todo. A gente tem que desligar alguma hora, tem que reduzir esse nível de atividade. Então, isso nos esgota, tá? E é isso que faz a gente fadigar. Porque tá estressado o tempo todo. Nosso corpo tem limite, gente? Ou você acha que você consegue produzir hormônio ad eternum? Isso não acontece. Lembrando, nosso corpo, como é que é a nossa produção natural do cortisol? Nós temos dia e ele vai caindo ao longo do dia, à noite ele praticamente tá zerado. Tá certo? Ou seja, fase de recuperação. Entendeu? Aí a gente não faz isso, aí a gente quer ficar ligado o tempo todo. Aí você esgota realmente o seu corpo. A sua glândula não foi feita para produzir 24 horas por dia. Ela não dá conta disso. Simples assim. Não tem como ela produzir 24 horas por dia o hormônio. É assim que você faz fadiga, tá? Ok? Muitas pessoas hoje, o que elas têm de fadiga adrenal são
transtornos funcionais derivados do estresse. Não são doenças por alterações da glândula ou do sistema nervoso central. São derivados de excesso de agentes estressores. Ok? Faz sentido para vocês? A relação de cortisol com adrenalina é que quando você tem o estímulo da glândula, lembre que a adrenal tem uma parte externa, que é o córtex que produz cortisol, e os outros hormônios também, aldosterona, DEA, né, hormônios sexuais, androstenediona, etc. E também uma parte interna, que é a medula, onde é produzida a adrenalina. Então, você estimulou o cortisol, você vai ter estímulo de adrenalina. Tá certo? Ok? Entendido, pessoal? Então, vamos lá. Vamos. Vocês estão quietinhos. Agora preocupei. Vocês estão muito quietinhos. Não falaram mais nada. Estão quietinhos demais. Mas entenderam, gente? Não é difícil, não. Ó, vou botar aqui mais perguntas. Vou cutucar vocês. Vamos cutucar vocês. Quanto a treino e dieta, quais erros mais prejudicam o funcionamento das adrenais? Tá certo? Clê, eu vou comentar sobre isso, tá? Clê, eu vou comentar. Isso aí é o grande fator. Eu, por exemplo, eu sei que eu tive burnout exatamente por esse motivo, tá? Plantão noturno. Todo mundo repensando na vida, eu tô vendo isso. Vocês estão muito quietinhos, muito quietinhos. Mas vamos lá. Quanto a treino e dieta. Gente, qual o maior erro que as pessoas cometem quanto a treino e dieta? Treinar demais. Eu achar que eu vou resolver uma vida de sedentarismo, agora eu vou treinar, vou fazer longão, eu vou correr 10 quilômetros todo dia e eu vou compensar todo o tempo perdido, porque afinal o exercício físico é maravilhoso, não é isso, gente? Não é isso? Eu fazer esse monte de exercício, vou fazer longão, vou fazer musculação, vou fazer crossfit, vou fazer acontecer além disso. Vou pegar e vou fazer uma dieta carnívora, vou comer pouca carne, entendeu? Porque eu quero emagrecer, eu quero perder peso, eu quero ganhar músculo, eu quero ficar sarada aos 50 anos e você acabou de dar um tiro no seu pé. Vai arrumar o quê? Estresse crônico, fadiga. É isso que você vai arrumar. Gente, infelizmente é isso, gente. Você vai. Lembrando, gente, excesso de exercício. Nós sofremos de overtraining. Sim, existe overtraining. Existe. Tá? Isso não é mito. Se você acha que você vai treinar, vai pegar igual atleta, que também sofre de overtraining, tá? Atleta também tem isso. Mas se você acha que você vai agora, aos 40, 50 mais, virar atleta e vou treinar desesperadamente, vou fazer muito exercício. Sinto dizer, você vai fadigar. Vai dar errado. Tá certo? Vai dar errado. Então, o mal que a gente faz com o nosso corpo, o que prejudica o nosso corpo? É exercício demais. E também comida de menos, gente. Comida de menos atrapalha, tá? Ou vocês acham que não? Se as pessoas fazendo dieta, e olha que eu não falo de caloria, mas eu preciso falar, porque às vezes tem pessoa fazendo dieta e consumindo cronicamente 800 calorias dia. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai estragar sua adrenal. Sinto dizer, tá? Comendo muito pouco e tá treinando muito. Sim, Leandra, pode. Jejum longo, pode. Dependendo da frequência com que você está fazendo isso, pode. Tá bom? O maior problema do jejum longo não é você fazer um jejum. Agora, é você achar, eu achei isso também, tá? Eu conto minha experiência, gente, você vai falar assim,
Hoje eu penso, por que eu fiz isso? Hoje eu penso. Mas na época eu achei que era um ótimo negócio fazer jejum de 3 dias mensal. Ah, tranquilo, eu vou recuperar. Só que eu esqueci da minha produção hormonal. Eu esqueci que nós mulheres, nós temos uma produção bifásica e que, por exemplo, na nossa fase de progesterona, que é a fase lútea, eu preciso de mais energia e eu preciso manter, porque se meu cortisol abaixar, porque eu estou consumindo muito, meu corpo pega a progesterona, que é precursor, e converte em cortisol. Eu esqueci. Achei que isso não ia acontecer. Tá tudo bem. Ciclo menstrual influencia. Sim, senhoras. Tá bom, mulherada? Sim, senhoras. Nós mulheres, nós não temos só um percentual de gordura maior que o dos homens. Nós temos uma necessidade calórica diferente dos homens. A gente não pode fazer tudo que os homens fazem, tá? Primeira lição. Não façam tudo que os homens fazem. Porque nós temos época do ciclo para fazer as coisas. Tá certo? Por exemplo, a fase lútea. Mulheres, olha, essa semana, contar para vocês, eu tô na fase lútea, já contei isso. Eu sofri, porque seria a minha última semana de ciclo, a semana para eu pegar mais pesado no treino. Mas é a semana que fisiologicamente eu tô mais fraca. O que eu fiz? Nada, peguei o peso que eu aguentei, ponto final. O que eu vou fazer? Não era a melhor semana para eu fazer isso. Consciência. Não é minha semana do ciclo para isso. Tá certo? Não era. Mas eu consegui. Algumas cargas eu subi, outras eu não subi, tá tudo certo. Tô entendendo a minha fase do mês, tá bom? Mulheres, vocês precisam entender isso, tá bom? E entender que essa fase vai influenciar níveis de cortisol. Sim, vai ter, tá bom? Porque na fase folicular a gente tá tudo lindo, cheio de energia, entendeu? Na fase lútea tudo muda, você tá fraca. Inclusive, é uma fase para você fazer menos jejum. Hoje eu fiz, né? Hoje eu fiz, sei lá, 18, 20 horas de jejum, mas só porque eu não tive tempo para comer. Não tô fazendo jejum agora essa fase. É jejum de 14, máximo de 16 horas. Mas não tava fazendo jejum. Mas hoje eu não tive tempo de comer. Só fui comer praticamente quando eu terminei de atender. Hoje foi. Mas não é para ficar fazendo muito jejum. E se tem fadiga adrenal, não gosto desse termo, mas tudo bem. A gente vai estabelecer aqui. Se tem, não é para fazer jejum longo. Por quê? Você vai ficar fazendo jejum todo dia de 18, 20 horas. O que você está fazendo com o seu corpo? Você está estressando mais ainda o seu corpo. É só vocês pensarem na produção hormonal. Tá certo? Você vai ficar em jejum, fazendo tudo o que você tem para fazer, demandando mais cortisol ainda. Vai se dar mal, vai ficar mais cansado. Aí, como é mulher, vai ficar cansada, o cabelo vai começar a cair, vai ficar sem energia para nada, não vai aguentar levantar, vai começar a chorar. Só falo isso para vocês. Só falo isso para vocês. Tá certo? Se tem fadiga adrenal, tome seu café da manhã. E olha que eu não sou uma pessoa pegada a café da manhã, mas tome seu café da manhã sim. Tá certo? Tome seu café da manhã sim. Não, Claire, não é porque você está na menopausa que você pode fazer jejum quando quiser. Você tem que mais ou menos respeitar, como se teu corpo ainda continuasse essa fase e fazer os períodos de recuperação, tá? Se você tivesse lido Saudável como uma garota, você ia ler isso, que a mulher na menopausa ela tem menos variação hormonal, mas ela tem que respeitar os períodos de recuperação hormonal. Sim. Tá bom? Sim. Zeca, exame de imagem com uso de contraste. Para você ver adrenal, você precisa do contraste. Não vai ter jeito. Se você não fizer exame contrastado, você não vai ver. Por exemplo, a medula adrenal é extremamente vascularizada. Se você quiser ver alguma coisa lá na medula adrenal, você vai precisar contrastar. Não vai ter jeito. Tá bom? Então, por isso que não é para você fazer à toa. É para você fazer se realmente você tem uma suspeita clínica. Tá certo? Não tem jeito. Tá?
Tem que fazer contrastado para ver. É igual o pâncreas. Você não vê pâncreas direito sem contraste. Tá certo? Não dá. Não dá. Só que você pede toda hora exame para ver pâncreas? Não. Só você desconfia de alguma coisa. Certo? Deixa eu ver aqui. Nós temos que nos conhecer. Isso aí, isso mesmo. Tá percebendo? Que bom. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre nós mulheres, né? Isso tem acontecido comigo. Tem período que fico parecendo que eu não tenho sangue no corpo de tão fraca. Olha aí, gente. Olha aí. Gente, parem, falar pra vocês. Parem de achar que vão emagrecer na força do jejum. Comam bem. São boas refeições. Façam TRF. Tá certo? Janela restrita. Faz janela mais curta. Isso funciona, gente. Se você fizer certinho, funciona. Tá bom, queridas? Funciona. Tá bom? Interfere, gente. O contraste interfere. Pare de achar que não interfere. Por isso que não é para fazer exame com contraste à toa. Por isso que eu tô falando aqui. Exame com contraste precisa ter indicação. Principalmente na tomografia, que o contraste é iodado. Por isso que eu tô falando aqui para você. Não vai ficar fazendo tomografia toda hora, que é exame radiológico e contrastado. Você vai fazer porque você precisa fazer. Tá certo? É a história do risco-benefício. Eu tenho um risco, mas eu tenho um benefício maior, eu faço. Agora, não vou fazer à toa, não vou fazer qualquer coisinha, não vou ali fazer uma tomografia. Não façam isso. Tá certo? Não façam isso. Mas, infelizmente, adrenal não é o exame que você vai ver no ultrassom. Não dá pra fazer ultrassom pra ver. Tá certo? Infelizmente. Tá bom? Então, é critério. Critério. Antes disso, dá para você fazer uma avaliação funcional. Faz um cortisol, uma curva de cortisol salivar. Faz a dosagem ali do cortisol basal com a CTH, vê se tem eixo. Eu até estava conversando, a paciente que motivou essa live, eu estava falando isso para ela. Ela veio me falar do uso da hidrocortisona. Eu falei, olha, o uso da hidrocortisona está muito banalizado. A gente está dando hidrocortisona para todo mundo. Tem que parar com esse negócio. Tem fadiga adrenal. Presta atenção. Se o que te levou a desenvolver a fadiga foi o hipercortisolismo, porque você se estressou demais, subiu demais o cortisol, e aí você desenvolveu o hipocortisolismo secundário a um hipercortisolismo, que é isso que é o que acontece, você se estressa, sobe demais teu cortisol, você esgota seu corpo, ele cai. Bloqueia o eixo. Por que você acha que a hidrocortisona vai resolver o problema? Só pensar, gente. Só pensar. Hidrocortisona vai resolver esse problema? Se o problema é derivado do estresse? Não é melhor você manejar isso aí, não? Estimular o eixo da pessoa. Tá certo? Corrigir hábitos de vida. Refeições e horários adequados. O exercício pela manhã para ajudar na sinalização do eixo. Ajustar sono. Sono é importante para a recuperação da adrenal. Tá certo? Se precisar estímulo de eixo, eu mostrei isso para paciente esses dias. Uma paciente que eu tive que fazer estímulo de eixo. Fizemos, ela deu uma melhorada, mas ela ainda tem um distúrbio de tireoide. A gente vai começar aí, já tomava hormônio, mas a gente agora vai começar a usar o Lugol. Entendeu? Então, não. Gente, hidrocortisona vai fazer o mesmo que você quando tomando o corticoide sem querer. Tô tratando rinite, alergia, sinusite. Você bloqueia o seu eixo. Aí você vai fazer a mesma coisa que você teve. Você vai causar aí, né? Uma forma de iatrogenia. Você vai causar o problema, o mesmo problema. Só que aí você tá lá voluntariamente tomando remédio, achando que vai resolver. Tá certo, queridos? Então não resolve. Entendam a causa. Uma coisa é a Anne, que tá aqui, que tem hipopituitarismo. Ela tirou a hipófise e ela não tem eixo. Ela precisa de hormônio? Ela precisa. Ela precisa, não tem produção. Eu tenho que fazer uma terapia de substituição hormonal. Tá certo? Na situação.
Outra coisa é fadiga por estresse crônico. Você está causando mais malefício do que benefício. Você não está corrigindo o problema. Tá bom? Acho que isso ficou claro, né? Ou vocês ainda têm dúvida? Podem perguntar. Pode levantar a mãozinha quem já estava aqui. Se não entendeu que você usar hidrocortisona para tratar fadiga, vai cair no mesmo problema. Você vai, ciclo vicioso. Não quero parar de fumar, mas eu vou fumar um cigarrinho. Gente, é quase isso. Não, vou parar aqui, mas eu vou me despedir. Vai ter abstinência, entendeu? Tá bom? Não funciona. Não funciona dessa forma. Então, é chato, é chato. Demora a corrigir? Demora a corrigir. Você vai ter que mudar tudo que fez você chegar lá. Tô falando isso porque eu também já tive burnout. Por quê? Plantão noturno. Época da pandemia. Esgotei. Trabalhei muito na pandemia. Todo mundo que trabalhou em hospital trabalhou muito. Eu fazia plantões noturnos, fazia home care diurno, plantão diurno. No 2022, 2021 para 2022 eu esgotei. Eu ia chorando pro trabalho todo dia. Tinha força. Esgotada. Entendeu? Esgotada. Tá certo? O que eu fiz? Larguei meus plantões. Quase deixei meu marido louco, porque eu larguei tudo. Mas eu não tinha o que fazer. Eu não ia aguentar. Entendeu? Não tinha como. Eu não ia aguentar continuar naquele ciclo. Eu achei que eu ia conseguir, mas não consegue. A pessoa não consegue. Você precisa mudar. Você precisa botar o teu corpo de volta no eixo. Como é o nosso eixo, nosso ciclo circadiano? Cortisol de dia, melatonina à noite, dormir à noite, reduzir estresse, se alimentar bem, tá certo? Ajudar aí o nosso nervo vago aí a predominar, a funcionar bem, tá certo? Suplementos para recuperação do cortisol eu fiz, tá bom? Tem alguns, gente, tem suplemento sim pra gente ajudar a produção. A gente tem suplemento tanto para ajudar a produção, como suplementos para reduzir a produção. Vou citar alguns aqui, porque eu sei que vocês vão perguntar, então a gente cita também, tá? Porque eu acho informação. Então, por exemplo, para você estimular a produção de cortisol, você pode usar o ginseng. Funciona. Rhodiola rosa, foi um que eu tomei, foi um suplemento que eu tomei, tá? Eu associei um outro suplemento que não é para cortisol, é para dopamina, mas no esgotamento você vai perder dopamina também. Tomei mucuna, tá certo? Que ele é um doador de L-dopa, é um precursor de dopamina, tá certo? É um precursor natural da dopamina. Tomei também. Tomei licorice, ajuda no cortisol. À noite, tá certo? À noite. O que eu fiz? Ashwagandha, redução, magnésio, teanina, que é GABAérgico, mexe com GABA, para quê? Reduzir e dormir no escuro, apagar as luzes da casa cedo. Aqui em casa, 6 horas da noite, 6 horas não, 6 horas meu filho chega da escola, mas daqui chega 7h30, 8 horas a gente apaga a luz toda, só fica o abajuzinho, acabou luz. Tá bom? Celular desliga, 10 horas não tem mais notificação no meu celular, foi dormir, dá o modo sono. Entendeu? Vocês precisam começar a avaliar isso, tá? Cortisol acima de 100, eu iria investigar Cushing, né? Síndrome de Cushing. Tá certo? Cushing é o hipercortisolismo por hiperprodução. Tá certo? Olha o Flávio falando aí, tá tudo apagado. A gente apaga tudo. Não tem mais luz na minha casa. Começa a reduzir tudo. Reduzir a atividade. Sinalizar para o corpo que tá na hora de baixar o cortisol e deixar vir a melatonina. Tá certo? Agora, Paloma, eu falei aqui do Cushing. Sim, pode ser. Cushing, né? Cushing é a síndrome de hiperprodução. A gente tem duas síndromes na adrenal. Deixa eu só citar. A gente tem o Cushing, tem o Addison, tá certo? Só pra vocês entenderem quem é quem, né? Falar Addison, quem é Addison? Doença de Addison, tá? O Addison é o hipocortisolismo, tá bom? E o Cushing é o hipercortisolismo, mas aí estamos falando de produção, não estamos falando de fadiga, falando de produção. A pessoa que produz demais vai desenvolver o Cushing, ela vai ficar
tanto que a gente chama de face cushingoide, que é aquela pessoa que toma muito corticoide ou tem síndrome de Cushing por hiperprodução. Pode ser por tumores, tá bom? O Cushing, tá? Pode ser por tumor na hipófise, pode ser por tumor na adrenal, que causa o Cushing, tá? Se vocês saberem, existe. Tá bom? Você pode desenvolver o Cushing medicamentoso, né? Por excesso de corticoide também, tá bom? Tá? Se vocês saberem, tem. E o Addison é o oposto. Hipo. Tá bom? A pessoa faz hipotensão, é quase a fadiga, só que a pessoa não tem produção, né? Por exemplo, a pessoa que parou de tomar abruptamente corticoide. Vai fazer um Addison, pode fazer um Addison aí por não ter produção, mas aí só por secundário. Por estresse difícil. Eu nunca vi cortisol de 100 por estresse. A pessoa tem que ser uma coisa, mas nunca vi. Mas como eu falei aqui no início, não sei se você estava no início, o exame laboratorial, quando ele está aumentado, você precisa avaliar outras coisas. Só estar alto não quer dizer que tem um problema. Se, por exemplo, no Cushing vão entrar outras avaliações. Tá certo? Vão entrar outras avaliações. Tá certo? Fora a clínica da pessoa, porque o Cushing é muito característico. Tá? A pessoa tem cara de lua, que a gente chama, rosto de lua cheia, tá? As bolsinhas, o acúmulo de gordura central, estrias violáceas aqui na região aqui dos flancos, tá? No abdômen. Ela tem, é uma síndrome, vai vir acompanhada de vários sintomas, tá? Então, não é simplesmente, meu cortisol tá alto. Não, é uma doença, tá certo? É uma doença. Dificilmente o estresse vai causar tudo isso sozinho, certo? Vai ter outros fatores aí corroborando, tá certo, Paulo? Mas, assim, também eu tô falando aqui sem saber, sem conhecer o caso da pessoa, tá? Então não sei. Mas eu quero que vocês entendam, gente, com tudo isso aqui que a gente tá falando, que, primeiro, cortisol é bom e é um hormônio vital para a nossa sobrevivência. Sem cortisol a gente não vive. Você pode ter uma crise adrenal, por exemplo, vai parar no hospital. Segunda coisa, estresses curtos são bons, eles geram uma resposta adaptativa. Trocar o microfone por via das dúvidas. Vai que acaba. Tá bom? Estresses curtos vão gerar uma resposta adaptativa, uma resposta de resiliência. Tá certo? Então é positivo isso, que é o que o exercício faz, o exercício controlado, não é a loucura não, tá bom? Vocês já aprenderam que a loucura não é boa não. Tá bom? Achar que vou virar maratonista do dia pra noite, vou começar a fazer longão e vou começar a correr 10 quilômetros todo dia. Vou me dar mal, tá? Vou me dar mal. Tá bom? Nildinha, é essa história aí. É isso aqui que eu tô falando da É isso aí que eu tô falando. Olha aqui, gente, lê esse relato. Foi um endocrinologista, disse que estava com cortisol baixo, ou seja, tá olhando o cortisol baixo, simplesmente olhando o exame, não é para fazer isso. Você já sabe, vocês já aprenderam, vocês já estão sabendo mais que isso. Tá certo? Passou o remédio para subir o cortisol, que provavelmente suprimiu o eixo, subiu demais, mas deve ter suprimido o eixo. Tá bom? Pediu para parar, após um tempo usar outra e ficou com medo, nunca mais tomou. Fez bem, querida. Fez bem. Não era para corrigir o cortisol assim. Por exemplo, eu te mandaria, primeiro lugar, vamos tentar mudar os hábitos de vida? Vamos tentar modular suas refeições, botar refeições de una, por exemplo. Gente, isso funciona, tá? Por exemplo, comer durante o dia. Tira a refeição da noite dessa pessoa. Puxa a refeição para amanhã. Você começa a sinalizar para o seu corpo a questão do ciclo circadiano. Exercício de manhã. Botar a pessoa para se exercitar de manhã. Ah, mas ela consegue pouco, só 10 minutos. Ótimo. Exercício de manhã. Você fez um exercício de manhã. Suplementos, como falei.
falei aqui da rhodiola, falei do ginseng. Tem suplemento, gente. Tenta o suplemento primeiro, tá certo? Falei da ashwagandha aqui para modular para baixo o cortisol da noite. Tem suplemento, gente. Não existe só hidrocortisona, não. Tenta os fitoterápicos, a gente chama de adaptógenos essas substâncias, tá? Adaptógenos, elas funcionam, tá? Funciona. A gente pode usar outras coisas. Vitamina B5, pantotenoato de cálcio, vitamina B5 ajuda no eixo, ajuda a melhorar a produção. Curcumina ajuda a modular. Vocês já ouviram falar nisso? Acho que o pessoal toma shot de manhã, acho que não sabe que é para isso, mas ajuda. Tá bom? Você pode usar isso de suplemento antes de ir pro hormônio. Tá certo? Tente outras, principalmente se é um distúrbio funcional. Tenta outra coisa primeiro. Muda teus hábitos de vida. Tá certo? Eu nunca tomei hidrocortisona, tá? Só pra quem... Ah, você teve burnout, você não tomou? Não. Não. Eu tomei suplemento. Melhorei minha alimentação, reduzi meu estresse, passei a dormir de noite, entrou minha progesterona da noite. Foi uma das coisas que me ajudou muito a melhorar a questão da fadiga que eu tava, do burnout, da fadiga que eu tava sentindo, porque eu não dormia bem à noite, né? Fazendo plantão noturno, me estressando. Depois chega à noite para dormir, não vai dormir. Entrou a progesterona aí na época, né? Tô com ela até hoje. Melhorou bastante meu sono, tá? Então passei a dormir à noite. É importante o sono para recuperação, entendeu? Para marcar o ciclo circadiano. Vocês estão entendendo, gente? Eu sei, não tem milagre, não. Gente, vocês vão me ver, quem tá aqui, quem já tá aqui há mais tempo, vocês vão me ver zero defendendo coisas milagrosas. Não, olha, é só fazer... Eu já vi médico fazendo isso, tá? Não, você toma T3, você toma hidrocortisona base, porque a base, hidrocortisona base, não interfere no eixo. Mentira! Se fluticasona, se mometasona, pomadinha de corticoide mexe no seu eixo de produção, você acha realmente que hidrocortisona base não vai mexer no seu ciclo, no seu eixo de produção? Sério. Sério mesmo. Você acreditou nessa história? Tá bom? E eu quero trazer, eu já fiz essa live, mas eu quero trazer um plus para vocês. Isso é um plus sobre adrenal. Que muitas pessoas que sofrem de fadiga por causa de toda a alteração do ambiente, do estresse, de tudo. Que tal você pensar que essa pessoa tem uma disfunção mitocondrial? Você não acha que cabe a gente começar a pensar também em mitocôndria? Corrigir função mitocondrial? Afinal, nossas mitocôndrias são nossas usinas de energia para corrigir a fadiga. Que tal pensar em mitocôndria? Vocês acham muito absurdo o que eu estou propondo aqui? É uma coisa muito fora. E aí, o que vocês acham? Tá certo? Ok? Pensar em mitocôndria, gente. A pessoa está com fadiga, ela está com comprometimento da produção de energia. Isso não é só hormonal. Tá bom? Parem de olhar só o hormônio. Parem de olhar só o hormônio. Desculpa, tenho que puxar a orelha de vocês. As pessoas estão muito focadas numa coisa só. Não é minha adrenal. Olha o resto, olha o entorno, melhora o resto. Se não responder, aí você pensa nisso. Tá certo? Olha o resto. Tá bom, queridos? Eu tô aqui para trazer essa visão. Eu falei para vocês que não necessariamente eu ia falar coisas legais, coisas que as pessoas falam. Ia trazer a minha visão. Mas eu posso falar porque eu já sofri disso. Então, e eu não tomei hidrocortisona. Eu não recuperei minha adrenal tomando hidrocortisona. Mas eu tratei minhas mitocôndrias, eu usei adaptógenos, eu mudei meu estilo de vida, eu ajustei minha parte hormonal, entrou a
progesterona. Eu passei a fazer exercícios pela manhã, eu não fazia, eu fazia à noite. Eu troquei meu horário de exercício. Gente, é um comprometimento você corrigir, tá? Porque pra gente adoecer é rápido, é só a gente ficar nesse estilo de vida que a gente tem hoje. É mole, mole. Agora, recuperar, queridos, é ir fazer contra tudo que você estava fazendo que te adoeceu. Então, é mais difícil, com certeza. Exige muito mais esforço, tá? Exige muito mais, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Sei que não é assunto da live, mas depois de mais velha, quando tomo café, além de soltar o intestino, a barriga, ainda fica o dia todo doendo. O que devo fazer? Não tomo café. Desculpa eu diga, mas não toma. Tento descafeinado, se não der certo, não toma. Tá certo? Não toma. Não é pra você mais. Tá bom? Ou muda o tipo do café também. Um café melhor, de qualidade, né? Vai gastar um pouquinho mais, né? Tá certo? Gasta um pouquinho mais. Tá bom? Mas pensa nisso. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Também outra que não é tema da live. Qual a tua temperatura ao acordar agora que o Lugol está fazendo efeito? Gente, minha temperatura já estava ajustada, tá? Com a reposição do hormônio. Eu já tinha 36,5, 36,6 de temperatura. Por isso que eu rapidamente, quando eu comecei a subir a dose, eu comecei a ter sintoma de hipertireoidismo, porque minha temperatura já estava ajustadinha. Essa parte já estava boa. Então, eu não estava gelada igual vocês, especilotérmicos, não, como eu brinco. pessoal jacaré, que varia a temperatura de acordo com o ambiente. Eu já não estava mais assim, não. Tá? Então, por isso que foi rapidinho. Tenho crise de sinusite há mais de um ano. Tomando corticoide e antibiótico o tempo todo e sinto muita fadiga, não consigo fazer atividade. Me sinto muito fraca. Você acabou de descobrir por quê, né, Cal? Acabou de descobrir por que você tá tendo problema. Fora que, vou falar para você, do fundo do coração, você precisa trabalhar a sua imunidade intestinal. Quanto mais corticoide e quanto mais antibiótico você toma, mais você compromete isso. Tá certo? Mais você compromete. Lilian, é o apelido que eu tenho pro pessoal gelado aí do hipotireoidismo. Todo mundo persilotérmico. Bom, vou responder umas coisas aqui que não tem a ver com a adrenal. Vocês e a caixinha da adrenal, você vai botando outra coisa. 4 dias de Lugol e sintomas de gripe. É normal? É. O que fazer para amenizar? Vitamina C, água com sal. Água com sal, água com sal. Esse é detox. Água com sal e vitamina C. Igual de gripe mesmo. Tá certo? Igual de gripe. Tá certo? Eu passei no início do Lugol, eu passei 3 dias tomando só água com sal. Não tomava nenhuma outra água. Fiquei só água salgada. Mas passou. Tá bom? Vocês são tudo jacaré. Eu era também. Pessilotérmica também. E as pessoas ficavam, não, porque você tem reserva de gordura, é quentinha. Não era nada, mentira, gelado. Um pé que parecia que tinha morrido. Enfim. Esse eu falei, né? Dei a diquinha quais suplementos podem ajudar a tornar funcional adrenal. Claro, você precisa saber o objetivo, mas tem vários. Eu falei aqui os principais, né? Eu falei aqui do ginseng, da vitamina B5, da curcumina, né? Da rhodiola. Eu adoro rhodiola, eu sou fã. Para mim foi muito boa. Ashwagandha também muito usado. Embora a ashwagandha, se eu não me engano, é prescrição médica, tá? Então você não precisa de prescrição. Não sei que você compre aí, tá? Pode água salgada com hipertensão, Rosinete. Quem falou que pressão alta é claro, você não vai se encher de água salgada, mas quem falou que hipertensão é por sal, e sim por resistência à insulina, tá? Ou a unha do pé fica roxa. Água com sal pode tomar todos os dias? Deve. Reposição de eletrólito, tá repondo seu sódio, tá? Aqui, ó, essa perguntinha que eu também acho que eu respondi. Pode ser confundido com outras coisas? Claro que pode. Claro que pode. Com hipotireoidismo, como a gente falou, né? Geralmente, gente, uma glândula está afetada, outras vão estar, né?
os eixos estão em conjunto, né? Tá certo? Um sobrepõe no outro. A mulher na menopausa desenvolve hipotireoidismo, tá certo? Um sobrepõe no outro, tá bom? As glândulas se influenciam. Qual vitamina C é melhor para a imunidade? Eu gosto da lipossomal, particularmente. Eu não gosto dessa comum de farmácia porque absorve pouco e causa irritação gástrica. Eu gosto, assim, se você vai investir, compra a vitamina C lipossomal. Já tem vitaminas C lipossomais aí em conta, tá? Já tem. Vale muito mais a pena. Você absorve muito mais. Vocês gastam dinheiro com a da farmácia. Aquela efervescente, então, não presta. Você perde a maioria. Você perde 80% daquela dose. Vale a pena? Vocês estão gastando dinheiro à toa, né? Tá certo? Bom, respondi, né? Eu respondi. Entenderam, gente? Estava ficando muito inchada tomando água com sal junto com o Lugol. Tem problema não usar o sal? Tem, Cristina. Talvez você estivesse exagerando no sal. Mas tem. O receptor de iodo é um symporter. É um symporter sódio-iodo. Tanto que a gente chama ele de NIS. Tá bom? Tem problema sim. Você precisa, nem que você tome outro horário do dia, mas você precisa tomar. Você só não pode exagerar. Lembrando, gente, o sabor da água é sabor lágrima, não é água salgada, não é água do mar, não, tá? Por favor, é sabor lágrima, não água do mar, tá bom? É meia colher de chá no copo de água, é saborzinho leve, é um leve sabor de sal, tá bom? Não é beber água do mar, não, tá? Porque a gente fala aqui do sal, as pessoas acham que é água do mar. Não, nem dá pra beber aquele negócio de água do mar, não dá pra beber. Tá bom? É pouquinho, tá? Saborzinho lágrima. A medida é essa, meia colherzinha de chá num copo, tá bom? De água. Nunca me disseram que eu tinha hipo e nunca tinha medido a temperatura. Comecei a medir e não passa de 34,5. Rosinete, você é um jacaré. Pecilotérmica é o seu nome. Tá? Você não é homeotérmica, porque essa temperatura aí não é de um homeotérmico, que deveria ser 36,5. Cristina, você tá errando na quantidade de água que você bebe ao longo do dia. Tenho certeza. Tava tomando esse pouquinho de água com sal e não bebe a água que precisa, não faz a hidratação no resto do dia que precisa. Por isso você tá inchando. Toma jeito. Eu sei que é isso. Vide sua última vez que você foi lá no consultório e fez a bioimpedância desidratada. Viu? É isso que dá. O paciente vem aqui e a gente ainda lembra e briga. Tá certo? Rosinete, cuidado dessa tireoide, pelo amor de Deus. 35,8 a 36,2 tá baixa. Tem que estar pelo menos 36,5, gente. Nossa temperatura interna é 37. Vocês estão achando que 35,8 é normal? Onde? Tá certo? Vocês estão achando que é normal? Onde? Não é normal, tá bom, queridas? Não é normal. Parem com isso. Tá bom? Se você faz atividade... Sabe aquela pessoa que faz atividade física e não sua? Tá errado. É a pessoa que volta toda composta da academia. Eu volto toda arrasada. Eu volto descabelada e suada. E eu fico super feliz, porque eu sei que é sinal da minha tireoide funcionando bem. Fora isso, você volta arrumadinha, cheirosinha, sem suar, tá errado. Ou tá fazendo treino errado também, né? Tá se esforçando um pouco. Fora isso, se vai lá e se esforça direito, não faz treino fofo e não sua, leva 20, 30 minutos para começar a suar, avalie sua tireoide, tá? Avalie. Claro que é hipotireoidismo, Rosinete. Claro que é. Claro que é. Tá bom? Claro que é. Ó, ser friorenta e calorenta não quer dizer, tá? Se sua temperatura basal é baixa, você tem pé e mão gelado, demora a suar, hipo, tá bom? Hipo. Ó, Clé, você sabe que você tem hipotireoidismo, né? Eu não transpiro com exercício, tem que transpirar, tá vendo? Tá errado. Ajustar essa temperatura. Tá bom? Certo. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tô falando aqui da adrenal, tudo. No protocolo de Lugol, a gente usa, por exemplo, uns suplementos para melhora de mitocôndria, tá?
que é o caso da vitamina B2 e a vitamina B3, né? A riboflavina e a B3 na forma do hexainositol nicotinado é para melhora de mitocôndria. Então, o protocolo também vai te ajudar nisso, tá bom? O protocolo ajudando vocês a melhorar a saúde, tá bom? Não é só se vocês fizerem o resto direitinho e de repente acrescentar uns outros adaptógenos para a saúde da adrenal, e vocês fazendo a parte de vocês, obviamente, vocês vão começar a melhorar. Eu melhorei, e olha que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu fiz de orelhada do que eu fui lendo e conhecendo. Tá certo? Eu fui, ó, de orelhada. E consegui recuperar. Sem hidrocortisona, tá bom? Parem de achar que tudo é milagre. Tá bom, queridos? Vamos encerrar? 9h30 da noite. Tô falando a beça. Você já deve estar cansado da minha voz. Semana que vem temos live sobre intestino. Espero que tenha ficado aqui o recado assim. A intenção aqui não foi ficar falando muito sobre doenças físicas, né, da adrenal, né, falar sobre hiperplasia medular adrenal. Não foi essa a intenção. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma só sobre isso. Pan-hipopituitarismo, não foi a intenção. Citei aqui, mas não foi a intenção. Mas, depois quiserem, a gente pode marcar aí um dia e fazer, tá bom? Coisas mais específicas, né? Tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido o recado. Tá certo? Espero. Semana que vem, falamos de intestino. Vamos falar de doenças inflamatórias intestinais. Temos coisa para falar sobre isso, tá bom? Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Obrigado pela companhia de sempre, tá bom, queridos? Ó, beijo grande. Até a próxima.